Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. Eu prometi falar hoje sobre a família na quarentena. Na verdade, isso vale também para fora da quarentena e passa certamente sobre a questão da organização da casa e o equilíbrio da divisão de tarefas, seja qual for a configuração da família. Vamos então começar sobre a questão da organização, que carrega alguns mitos, vamos dizer assim, no sentido negativo do termo mesmo. Não se encaixe nisso. Alguns mitos é preciso derrubar. Proponho aqui um modo particular de pensar o senso de organização e como fazer mudar essa percepção em todos da sua casa. Então vamos lá. Caixa is the new tudo. Se você for pensar, pense fora da caixa, livre das amarras convencionais. Mas que a caixa não seja muito pequena, porque ser fora da caixinha já não é tão bacana, é ser sem noção. Agora, quando for arrumar a casa, coloque tudo dentro da caixa. Arme-se de um monte de caixas plásticas, organizadoras, de vários tamanhos e cores e pense para separar as coisas e categorizá-las. Nada contra a ideia da caixa em si. Acho mesmo que ela pode ajudar as pessoas de um modo prático numa instância imediata. Só que ela não resolve o problema, porque o foco está errado. Eu convido você aqui a mudar para sempre a percepção da organização, porque a arrumação de objetos é a ponta final de um princípio maior. Veja como. Você já se viu fazendo listas e mais listas de tarefas em casa? E quando você percebe, está vivendo para elas. Você já não sabe mais onde tudo começou, mas a lista não acaba nunca, porque as tarefas de casa não acabam mesmo. E aí, até as pessoas que têm facilidade para a organização podem se enrolar. Os com facilidade também correm risco com isso. Não adianta estar com a casa arrumada, com todas as tarefas em dia, se a sensação de estar sobrecarregado permanece. A sensação de estar sobrecarregado não vem do excesso de tarefas, mas do porquê fazê-las. Olha só, uma noite eu contei uma história para os meus filhos, quando eles eram pequenos, que mudou a minha perspectiva. Eu li para eles o livro Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, com ilustração do Ziraldo, que eu super recomendo porque é brilhante. A história é sobre medo, e eu tinha comprado porque minha filha estava numa fase em que tudo assustava ela, tudo ela pulava qualquer barulho. Eu não vou contar a história aqui, é claro, porque o modo como ele é escrito e ilustrado é o que torna esse livro tão especial. Mas o ponto de mudança da menina, a Chapeuzinho Amarelo, acontece quando ela para de fugir do lobo. Ela olha bem para ele e percebe como ele é ridículo. Eu fui dormir encantada com essa história, com o livro e feliz de estar ajudando a minha filha. Mas naquela noite eu tive um pesadelo horrível, daqueles que você acorda com o coração a mil. Não tinha história nesse sonho, era como um flash, como se fosse um caminhão gigante vindo para cima de mim. Eu acordei com um baita susto, coração batendo a 1000 por hora. E a partir dali eu comecei a perceber que o que causava a sensação de estar sobrecarregada não era a quantidade de tarefas. O problema é que eu estava priorizando as tarefas. Não era eu que estava no comando. Eram as tarefas que me comandavam e me atropelavam. Estava na hora de eu parar, olhar bem para a cara delas e redefini-las. Uma casa com filhos pequenos pode estar arrumada, se você os ensina a guardar os brinquedos sempre que terminarem de brincar. E isso fica como um hábito, evidentemente, depois que crescem. Afinal, formamos adultos. Mas você vai ensinar melhor e de modo mais definitivo se você também puder aprender e ensinar que o objetivo de ser organizado não é ser organizado como um valor em si, é um gesto de consideração pelo outro. O princípio da organização é o senso de coletivo. Deixar a bagunça espalhada é não respeitar o outro, o que logicamente vai gerar conflito.
Se eu sei que deixar determinada coisa em tal lugar irrita o outro, eu faço diferente. Porque eu penso naquela pessoa, penso no outro, nas pessoas que eu amo e quero ver felizes. E se todos, e aí eu enfatizo, todos da casa agirem desse modo, todos ficam bem. A divisão de tarefas acaba sendo uma decorrência desse pensamento. Eu disse lá no início que organização era um princípio maior. Sim, porque a missão, digamos, da casa organizada é formar pessoas melhores e verdadeiramente comprometidas com o outro e, consequentemente, com a coletividade. A casa é uma pequena coletividade. É formar pessoas felizes, capazes de mudar o mundo, de espalhar o respeito e a consideração, de colocar o bem comum no mesmo patamar do bem-estar pessoal, porque um não sobrevive sem o outro. Percebe como ver desse modo dá muito mais força para envolver a todos que vivem numa casa? É dar importância ao que realmente importa. E, eventualmente, até relativizar aquela toalha molhada em cima da cama. É uma mudança de olhar fundamental que faz você ficar muito maior do que as meras tarefas. E, aliada a ações certas, faz o tempo sobrar. Com as devidas adaptações, tudo isso vale para o ambiente de trabalho também. Quem nunca teve um colega de bancada que deixa tudo espalhado com a simples alegação de que eu sou assim? E indo mais além ainda, se pensarmos que uma pessoa só consegue praticar corrupção porque não é capaz de pensar no coletivo, ela só pensa nela mesma e num raciocínio mínimo, entendemos o poder que esse princípio tem para transformar a sociedade. Por hoje a gente fica por aqui, em casa. E não esquece de colocar o canal na sua caixa de entrada. É só se inscrever aqui. Beijo!